Capítulo 41. Uma fonte de poder. Bem, amarre um lenço no meu rosto e me chame de Aiel, disse um dos soldados de Bran, ajoelhado ao lado do general na proa de seu barco estreito. Ele realmente está lá. Gawain estava agachado na proa de seu próprio barco, as águas escuras ondulando e batendo nas laterais da embarcação. Eles precisaram de 13 barcos para carregá-los todos e entraram no rio com calma e facilidade. Pelo menos eles o fizeram assim que Siwan terminou sua inspeção dos barcos e decidiu que eles eram adequados para o rio. Por muito pouco. Cada embarcação carregava uma única lanterna blindada. Gawain mal conseguia distinguir os outros barcos deslizando sob a água de ébano, os soldados remando-os quase em silêncio, enquanto paravam ao lado do aterro de pedra no lado sudoeste de Tarvalo. Tá parecendo a invasão dos orcs de Osgiliath. Os flashes de luz no céu eram uma distração, e Gawain continuou olhando para cima, para ver bestas serpentinas iluminadas brevemente por um raio branco frio, ou fogo carmesim ardente. A própria Torre Branca parecia queimar. Ela iluminava um perfil assustador no céu, toda branca e vermelha, contornada por chamas. A fumaça ferveu em direção às nuvens da meia-noite acima. Incêndios ardiam dentro de muitas das janelas da torre, e um brilho na base indicou que edifícios de árvores distantes também estavam em chamas. Os soldados embarcavam remos enquanto o barco de Gawain deslizava graciosamente ao lado do de Bryne, passando sob a borda de uma antiga pedra onde a rocha pairava sobre o rio. Isso bloqueou a visão de Gawain da batalha furiosa, embora ele ainda pudesse ouvir os estrondos e estalos e um ocasional borrifo de pedras quebradas caindo nas pedras, soando como chuva distante. Gawain ergueu sua lanterna, arriscando apenas uma lasca de luz do escudo. Com aquela iluminação, ele podia ver que o soldado de Bran tinha visto. A ilha de Tarval estava cercada por baluartes feitos por Ogier, parte do projeto original da cidade. Eles impediram a erosão da ilha. Como a maioria das obras dos Ogier, os baluartes eram lindos. Aqui a pedra se arqueava delicadamente para fora da ilha, 1,5 m ou 1,80 m acima da água, formando uma borda que parecia a ponta branca de uma onda quebrando. A luz suave da lanterna de Gawain ao lado de baixo daquelas pedras era tão realista, tão delicada, que era difícil dizer onde a pedra terminava e o rio começava. Uma daquelas ondulações de pedra escondia uma fenda, quase impossível de detectar mesmo tão de perto. Os soldados de Bryne dirigiam seu barco para a fenda estreita, cercada por pedras dos dois lados e no topo. O barco de Siwan era o próximo, e Gawain acenou para os seus remadores irem atrás dela. A fenda se transformou em um túnel muito estreito e Gawain desprotegeu ainda mais sua lanterna, como Bryne e Siwan haviam feito à frente. As pedras cobertas de líquen estavam marcadas nas laterais por marcas d'água escuras. Em muitos anos, esta passagem estaria completamente submersa. Provavelmente foi projetada para trabalhadores, disse Bryne à frente, sua voz suave ecoando no túmulo úmido. Até os movimentos dos remos na água eram amplificados, assim como as gotas distantes e batidas no rio. Para sair e fazer a manutenção. Não me importa por que eles o construíram, disse Siwan. Estou feliz por estar aqui, e mortificada por não saber disso antes. Um dos pontos fortes de Tarvalon sempre era que as pontes se tornavam seguras. Você pode acompanhar quem entra e quem sai. Brian bufou baixinho, o som ecoando pelo túnel. Você nunca pode controlar tudo em uma cidade deste tamanho, Siwan. Essas pontes, de certa forma, dão uma falsa sensação de controle. Claro, para um exército invasor, essa cidade é impenetrável. Mas um lugar como este, mais apertado do que um carrapato, ainda pode ter uma dúzia de buracos grandes o suficiente para as pulgas passarem. Siwan ficou em silêncio. Gawain se acalmou, respirando com firmeza.
Pelo menos ele finalmente estava fazendo algo para ajudar Egwene. Demorou muito mais do que ele queria. Que a luz enviasse que ele estava indo em breve. O túnel tremeu com uma explosão distante. Gawain olhou por cima do ombro para os outros 10 barcos, cheios de soldados apreensivos. Eles estavam deslizando diretamente para uma zona de guerra onde ambos os lados eram muito mais fortes do que eles. Ambos os lados tinham poucos motivos para gostar deles, e ambos estavam usando o poder único. Era preciso um tipo especial de homem para olhar essas probabilidades nos olhos. Aqui, disse Brian, sua silhueta contra a luz. Ele levantou a mão e parou a linha de barcos. O túnel se abriu à direita, onde uma saliência de pedra, um patamar com um lance de escadas, aguardava. O próprio túnel aquático continuava. Brian se levantou, curvando-se, e saiu para a borda, atracando seu barco a uma cunha. Os soldados em seu barco o seguiram, cada um carregando um pequeno pacote marrom. Quem eram eles? Gawain não os notou carregando os pacotes nos barcos. Quando o último soldado daquele barco saiu, ele empurrou o barco para a frente e entregou sua corda de reboque a um soldado no barco de Siwan. À medida que a linha avançava, eles amarravam cada barco que estava à frente. O último homem prenderia seu barco ao pilar de atracação, e isso os manteria no lugar. Gawain pisou no deck, subiu a saliência de pedra quando chegou a sua vez, e trotou pelos degraus que se abriram no chão em um pequeno beco. Essa entrada provavelmente havia sido esquecida por todos, exceto pelos poucos mendigos que a usavam como abrigo. Vários dos soldados estavam amarrando um pequeno grupo de tais homens na parte de trás do beco. Gawain fez uma careta, mas não disse nada. Na maioria das vezes, os mendigos vendiam segredos para qualquer um que quisesse ouvir, e notícias de 100 soldados entrando furtivamente na cidade valeriam uma boa moeda da guarda da torre. Brian estava com Siwan na entrada do beco, verificando a rua do lado de fora. Gawain se juntou a eles, com a mão na espada. As ruas estavam vazias. As pessoas, sem dúvida, se esconderam em suas casas, provavelmente rezando para que o ataque passasse logo. Os soldados se reuniram no beco. Brian silenciosamente ordenou que um esquadrão de 10 guardasse os barcos. Em seguida, o resto abriu os pacotes marrons de aparência suave que Gawain havia notado antes e removeram os tabardos brancos dobrados. Eles os puxaram pela cabeça, amarrando-os na cintura. Cada um estava marcado com a chama de Tarvalon. Gawain assobiou baixinho, embora Siwan permanecesse com os braços cruzados, parecendo indignada. Onde você comprou esses? Pedi para as mulheres do acampamento externo fazê-lo, disse Brian. É sempre uma boa ideia ter algumas cópias do uniforme do inimigo. Não é apropriado, disse Siwan cruzando os braços. Servir na guarda da torre é um dever sagrado. Eles são os seus inimigos, Siwan, disse Brian secamente. Por enquanto, pelo menos. Você não é mais Amilyn. Ela olhou para ele, mas segurou a língua. Brian olhou para os soldados e acenou com a cabeça em aprovação. Isso não vai enganar ninguém de perto, mas de longe servirá. Saiam para as ruas e formem em fileiras. Corram em direção à torre como se estivessem correndo para ajudar na batalha. Siwan, o globo de uma ou duas luzes ajudariam com o disfarce, se aquele que nos vem também virem uma Aes Sedai em nossa cabeça, e é mais provável que eles assumam o que queremos. Ela cheirou, mas fez como... Acho que ela fungou. Mas fez como solicitado, criando 2 globos de luz em seguida, colocando-os para flutuar ao lado de sua cabeça. Brian deu o comando e todo o grupo saiu do beco e formou fileiras. Gawain, Siwan e Brian assumiram posições na frente. Gawain e o general andando logo à frente de Siwan, como se fossem guardiões, e avançaram 2 vezes pela rua. No geral, a ilusão era muito boa. À primeira vista, o próprio Gawain teria acreditado no disfarce. O que seria mais natural de se ver do que um esquadrão da guarda da torre marchando para o local do ataque, conduzidos por uma Aes Sedai e seus guardiões.
Certamente era melhor do que tentar esgueirar 6 homens pela cidade em becos sem ser vistos. Ao se aproximarem do terreno da torre, eles entraram no pesadelo. A fumaça ondulante refletia a luz vermelha do fogo, envolvendo a torre em uma ameaçadora névoa carmesim. Buracos e cortes quebravam as paredes do outrora majestoso edifício. Fogos queimavam dentro de vários deles. Os Haken comandavam o ar, mergulhando e girando sobre a torre como gaivotas circulando uma baleia morta nas ondas. Gritos e berros permeavam o ar, e a fumaça espessa e acre fez a garganta de Gal encostar. Os soldados de Brian diminuíram a velocidade ao se aproximarem. Parecia haver 2 pontos de combate no ataque. A base da torre, com as suas 2 asas laterais, mostrava flechas de luz. O terreno estava cheio de mortos e feridos. E lá em cima, perto do meio da torre, vários cortes estavam cuspindo bolas de fogo e raios contra os invasores. O resto da torre parecia silenciosa e morta, embora certamente houvesse luta nos corredores. O grupo parou do lado de fora dos portões de ferro do terreno da torre. Esses portões estavam abertos e completamente desprotegidos. Isso parecia ameaçador. O que agora? Gawain sussurrou. Encontramos Egwene, respondeu Siwan. Começamos na base, então descemos para os andares do porão. Ela estava trancada lá em algum lugar hoje cedo, e é provavelmente o primeiro lugar que devemos procurar. Um jato de lascas de pedra caiu do teto e caiu sobre a mesa enquanto a Torre Branca tremia com mais uma explosão. Saidin xingou para si mesma, limpando as lascas. Depois desenrolou um grande pedaço de pergaminho, pesando as laterais com alguns pedaços quebrados de ladrilhos. Ao seu redor, a sala estava um caos virtual. Elas andavam no andar térreo, na sala de reunião da frente, uma grande câmara quadrada situada onde a ala leste se encontrava com a torre propriamente dita. Membros da guarda da torre tiraram as mesas do caminho para dar lugar aos grupos que passavam. A Aes Sedai olhavam cautelosamente pelas janelas, observando o céu. Os guardas espreitavam como animais enjaulados. O que eles deveriam fazer sobre bestas voadores? Seu melhor lugar era aqui, guardando o centro de operações. Tal como estavam. Saidin tinha acabado de chegar. Uma irmã verde se aproximou dela. Moradri era uma maienense de membros longos com pele escura, e ela era seguida por dois guardiões bonitos, ambos também maienenses. Rumores diziam que eles eram seus irmãos, que vieram para a Torre Branca para defender sua irmã, embora Moradri não falasse sobre o assunto. Sarin exigiu. Quantas? O andar térreo tem pelo menos 47 irmãs, disse Moradri, espalhadas entre as ágias. Essa é a melhor contagem que pude reunir, pois elas estão lutando em pequenos grupos. Eu disse a elas que estávamos organizando um centro de comando formal aqui. A maioria parecia pensar que era uma boa ideia, embora muitas estivessem cansadas demais, muito chocadas ou muito atordoadas para responder com muito mais além de um aceno de cabeça. Marque suas localizações no mapa aqui, disse Saerin. Encontrou Elaida? Moradri balançou a cabeça. Explosão, Saerin murmurou enquanto a torre tremia novamente. E quanto a alguma irmã verde? Não encontrei nenhuma, disse Moradri, olhando por cima do ombro, obviamente ansiosa para voltar à luta. Uma pena, disse Saerin. Elas gostam de se chamar de Aja da Batalha, afinal de contas. Bem, isso me deixa organizar a luta. Moradri deu de ombros. Suponho. Ela olhou por cima do ombro novamente. Saerin olhou para a irmã verde, depois deu um tapinha no mapa. Marque os locais, Moradri. Você pode voltar à luta em breve, mas seu conhecimento é mais importante agora. A irmã verde suspirou, mas rapidamente começou a fazer anotações no mapa. Enquanto trabalhava, Saerin ficou satisfeito ao notar a entrada do capitão Shuben. O homem parecia jovem para seus 40 e poucos invernos, sem nenhum pingo de cinza em seu cabelo preto. Oh, que inveja!
Alguns homens tendiam a menosprezar suas habilidades por causa de seu rosto bonito demais. Saidin tinha ouvido falar da humilhação que aqueles homens receberam por sua espada em troca dos insultos. Ah, bom, disse ela. Finalmente algo está indo bem. Capitão, aqui, por favor. Ele mancou, apoiando a perna esquerda. Seu tabardo branco, pendurado sobre a cota de malha, estava queimado. Seu rosto estava manchado de fuligem. Saidin Sedai, ele disse, curvando-se. Você está ferido? Um ferimento inconsequente, Aes Sedai, na glória de uma luta como esta. Vai ser curado de qualquer maneira, ela ordenou. Seria ridículo para o nosso capitão da guarda arriscar a morte por causa de um ferimento inconsequente. Se o fizer tropeçar por um momento, podemos perdê-lo. O homem se aproximou, falando em voz baixa. Saidin Sedai, a guarda da torre é praticamente inútil nesta luta. Com o Seanchan usando aquelas mulheres monstruosas, mal podemos alcançá-las antes de sermos despedaçados ou reduzidos a cinzas. Você precisa mudar suas táticas então, capitão, disse Saidin com firmeza. Luz, que confusão. Diga aos homens para mudarem para arcos. Não arrisquem se aproximar das canalizadoras do inimigo. Atirem à distância. Uma única flecha pode virar a batalha para o nosso lado. Temos seus soldados em número totalmente inferior. Sim, Aes Sedai. Como diria uma branca, é uma lógica simples, disse ela. Capitão, nossa tarefa mais importante é formar um centro de operações. As Aes Sedai e os soldados estão lutando independentemente, agindo como ratos enfrentando lobos. Precisamos permanecer juntas. O que ela não mencionou era como estava envergonhada. As Aes Sedai passaram séculos guiando reis e influenciando guerras. Mas agora, com seu santuário invadido, elas se mostraram lamentavelmente inadequadas em defendê-lo. Egwene estava certa, ela pensou. Não apenas ao prever esse ataque, mas ao nos repreender por estarmos divididas. Sairi não precisava dos relatórios de Moradri ou batedores para saber que as Ajas estavam lutando esta batalha de forma independente. Capitão, disse ela, Morad Sedai está marcando bolsões lutadores no mapa. Pergunte a ela qual Aja está representada em cada grupo. Ela tem memória excelente e será capaz de lhe contar detalhes. Envie mensageiros sobre minha autoridade para qualquer grupo de irmãs amarelas ou marrons. Diga-lhes para relatar aqui, a esta Câmara. Em seguida, envie mensageiro para os outros grupos e diga-lhes que vamos enviar uma irmã marrom ou amarela para fins de cura. Haverá também um grupo de irmãs aqui fornecendo cura. Qualquer ferido deve se reportar aqui imediatamente. Ele cumprimentou. Ah, ela acrescentou. E envie alguém para os terrenos externos para localizar as principais brechas acima. Precisamos saber onde a invasão é mais profunda. Aes Sedai, ele disse. Os terrenos exteriores são perigosos. Aqueles voando acima mandam fogo em qualquer um que eles vejam se movendo. Então envie homens que são bons em se esconder, ela rosnou. Sim, Aes Sedai. Nós... Sailin se virou para encontrar 4 irmãs vermelhas entrando na sala. Notasha estava usando um vestido branco com sangue no lado esquerdo. Embora se fosse o sangue dela, ela havia sido curada. A massa de longos cabelos negros de Caterine estava emaranhada com lascas de pedra. As outras 2 mulheres estavam vestidos rasgados, rostos sujos de cinzas. Como eles ousam atacar aqui? Caterine continuou, atravessando a sala. Soldados desviaram de seu caminho e várias irmãs menos influentes que se reuniam por ordem de Saírin de repente encontraram coisas para fazer nos cantos da sala. Estrondos distantes soaram, como os ruídos da tela de um iluminador. Eles se atrevem porque têm os meios e o desejo, obviamente, respondeu Saírin, afastando sua irritação, equilíbrio e mantendo a calma. Com dificuldade. Até agora, o ataque provou ser notavelmente eficaz. Bem, estou assumindo o comando aqui, resmungou Caterine. Precisamos vasculhar a torre e eliminar cada um deles. Você não vai assumir o comando, disse Saírin com firmeza. Mulher insuportável. Calma, fique tranquila. Nem vamos para a ofensiva. E você ousará me impedir? Caterine rosnou,
O brilho de Saidar, uma luz ardente ao seu redor. Uma marrom? Sairin levantou uma sobrancelha. Desde quando uma mestra de aprendizes superou uma babá no... Babá? Não é babá, não, é Miquel. Ah, votante do salão. Caterine. Ah, tradução do caralho. Edwene Alver previu isso, disse Sairin, fazendo uma careta. Podemos presumir, portanto, que as coisas que ela nos contou sobre o Xianshan são verdadeiras. Os Xianshan capturam mulheres que podem canalizar e as usam como armas. Eles não trouxeram força terrestre. Seria quase impossível levá-los até aqui, através do território hostil de qualquer maneira. Isso significa que este é um ataque destinado a capturar o máximo possível de irmãs. A batalha já se estendeu muito para um ataque, talvez porque tenhamos feito um trabalho tão ruim de resistência que eles acham que podem demorar. De qualquer maneira, precisamos formar uma frente unificada e manter nossa posição. Uma vez que a batalha for mais difícil para eles, se retirarão. Não estamos em posição alguma de esvaziar a torre e forçá-los a sair. Catherine hesitou, considerando isso. Outro estrondo soou do lado de fora. De onde eles continuam vindo? Sairin perguntou aborrecido. Eles não fizeram buracos suficientes? Isso não foi dirigido à torre, Sairin Sedai. Chamou um dos soldados na porta da sala, parado no lado de fora do jardim. Ele estava certo, Sairin percebeu. A torre não tremeu. Da vez anterior também não. No que eles estão atirando? Pessoas lá embaixo? Não, Aes Sedai, disse o guarda. Acho que foi uma explosão lançada de dentro da torre. Lançada de um dos andares superiores nas criaturas voadoras. Bem, pelo menos alguém está revidando, disse Sairin. De onde foi disparado? Eu não vi, disse o soldado indo olhando para o céu. Luz, lá vai de novo, e de novo. Vermelho e amarelo refletidos na fumaça acima, banhando o jardim com uma luz pouco visível através da porta e das janelas. Um Haken gritou de dor. Sairin Sedai, disse o capitão Shuben, virando-se de um grupo de soldados feridos. Sairin não os vira entrar. Ela estava muito envolvida com Caterine. Estes homens desceram dos níveis superiores. Parece que há um segundo ponto de encontro para a defesa e estão indo muito bem. Os Xianshan estão interrompendo o ataque aqui abaixo para se concentrar lá. Onde? Sairin perguntou ansiosamente. Especificamente. 22º, Aes Sedai. Setor Nordeste. O que? Caterine perguntou. As seções da Aja Marrom? Não. Isso era o que havia antes lá. Agora, com a troca dos corredores da torre, aquela área da torre era... Os aposentos das noviças? Disse Sairin. Isso parecia ainda mais ridículo. Como no mundo? Ela parou, olhos ligeiramente arregalados. Egwene. Cada Xianshan sem rosto que Egwene abateu parecia ser rena em sua mente. Egwene estava parada em um buraco aberto na lateral da Torre Branca, o vento puxando seu vestido, puxando seu cabelo, uivando como se acompanhasse sua raiva. Sua raiva não estava fora de controle. Estava frio e destilado. A torre estava queimando. Ela havia previsto isso. Havia sonhado. Mas a realidade era muito pior do que ela temia. Se Elaida tivesse se preparado para o evento, o estrago teria sido bem menor. Mas não adiantava desejar o que não tinha sido. Em vez disso, ela direcionou sua raiva, a raiva da justiça, a ira da Amirlin. Ela explodiu Torrakin após Torrakin do ar. Eles eram muito menos manobráveis do que seus primos menores. Ela deve ter derrubado uma dúzia até agora, e suas ações chamaram a atenção de quem estava do lado de fora. O ataque abaixo estava parando, todo o ataque se concentrando em Egwene. As noviças lutaram contra o grupo de invasores Xianshan nas escadas, forçando-os a recuar. Torrakin voavam no ar, voando ao redor da torre, tentando pegar Egwene com escudos ou rajadas de fogo.
Hackers menores dispararam pelo ar, os besteiros nas costas lançando flechas nela. Mas ela era uma fonte de poder, extraída das profundezas da haste estriada em suas mãos, canalizada através de um grupo de noviças e aceitas, escondidas na sala lá atrás, ligadas a ela em um círculo. Egwene fazia parte dos incêndios que queimavam na torre, sangrando o céu com suas chamas, pintando o ar com sua fumaça. Ela quase não parecia um ser de carne, mas um de puro poder, enviando julgamento para aqueles que ousaram trazer a guerra para a própria torre. Explosões de raio caíram do céu, as nuvens se agitando acima. Fogo brotou de suas mãos. Talvez ela devesse temer quebrar os 13 juramentos, mas ela não o fez. Esta era uma luta que precisava ser travada, e ela não desejava a morte, embora, talvez, sua raiva contra a Suldan se aproximasse disso. Os soldados e as Damani eram vítimas infelizes. A Torre Branca, a morada sagrada das Aes Sedai, estava sob ataque. Elas estavam todas em perigo. Um perigo maior que a morte. Aqueles colares prateados eram muito piores. Egwene defendia a si mesma e a cada mulher na torre. Ela faria os Seanchan se retirarem. Escudo após escudo veio para separá-la da fonte, mas eram como as mãos de crianças tentando conter o fluxo estrondoso de uma cachoeira. Com tanto poder, ela não poderia ser parada exceto por um círculo completo, e os Seanchan não usavam círculos. O Adan impedia. Os atacantes preparavam tramas para derrubá-la, mas todas as vezes Egwene atacou primeiro, desviando as bolas de fogo com uma rajada de ar, ou simplesmente derrubando o Torraken que carregava as mulheres que tentavam matá-la. Algumas feras haviam fugido noite adentro, levando cativos. Egwene havia derrubado todos que podia, mas havia tantos para destruir naquele ataque. Alguns escapariam. As irmãs seriam capturadas. Devia usar fogo devastador, à vontade. Ela formou uma bola de fogo em cada mão, explodindo outra besta do céu quando ela se aproximou demais. Sim, alguns escapariam, mas eles pagariam caro. Esse era outro motivo. Ela tinha que garantir que eles nunca atacassem a torre novamente. Esse ataque tinha que custar caro. Brian, em cima de você! Garrett esquivou para o lado, rolando com um grunhido, o peitoral cavando em seus lados e a barriga quando ele atingiu os paralelepípedos. Algo maciço no ar passou logo acima dele e um estrondo se seguiu. Se ajoelhou e viu um ancião em chamas caindo no chão onde ele estava. Seu cavaleiro, já morto pela rajada de fogo que matou sua montaria, caindo livre como uma boneca de pano. Caramba, seria uma luta estilo House of Dragons. O cadáver despedaçado, ainda fumegante, caiu para descansar ao lado da parede da torre. O cavaleiro jazia onde havia caído, o elmo quicando na escuridão. Uma das botas do cadáver estava faltando. Brian se levantou e puxou a faca do cinto. Ele deixou cair a espada no rolo. Girou procurando por perigo. Havia muito para ser encontrado. Hackers mergulhavam, grandes e pequenos, embora a maioria estivesse fixada na torre acima. O verde interno na frente da torre estava cravejado de pedaços de pedra e corpos retorcidos em posições horríveis. Os homens de Bran estavam lutando contra um esquadrão de soldados Xianshan. Os invasores, em suas armaduras de inseto, haviam saído da torre momentos atrás. Os Xianshan estavam fugindo de algo ou apenas procurando briga. Havia uns bons 30 deles. Os soldados vieram a este pátio para serem levados? Bem, de qualquer forma, eles encontrariam uma força inesperada nos soldados de Brian. Luz fosse abençoada, não havia canalizadoras no grupo. Com chances de mais de 2 para 1, os homens de Brian deveriam ter tido uma vida fácil. Infelizmente, havia alguns dos maiores anciãos jogando pedras e bolas de fogo nos ocupantes do pátio.
e esses Xianshan lutaram bem, muito bem. Brian pediu aos seus homens que se mantivessem firmes, olhando em volta em busca de sua espada. Gawain, aquele que o havia avisado antes, estava perto dela, duelando com dois Xianxia ao mesmo tempo. O menino não tinha bom senso. A força de Gawain estava em vantagem. Ele deveria ter um companheiro de espada com ele. Ele... Gawain despachou ambos os Xianxia com um movimento fluido. Aquela era Lotus fechando sua flor? Brian nunca tinha visto usando Brian nunca o tinha visto sendo usado com tanta eficácia contra dois homens ao mesmo tempo. Gawain limpou sua arma como parte do tradicional floreio de acabamento. Então a embainhou e chutou a espada caída de Brian no ar e a agarrou. Ele caiu em posição de guarda, segurando a espada, cauteloso. A linha de homens de Brian estava segurando, apesar dos ataques de cima. Gawain acenou para Brian, acenando para ele avançar com a espada. Metal contra metal ressoou no pátio, sombras projetadas na grama marcada, iluminada pelas fogueiras acima. Brian pegou sua espada de volta e desembainhou sua própria lâmina no fio. Olhe lá em cima, disse ele e apontou com a espada. Brian me cerrou os olhos. Havia muita atividade perto de um buraco em um dos andares superiores. Ele puxou sua luneta, concentrando-se no local, confiando em Gawain para avisá-lo se o perigo se aproximasse. Pela luz, Brian sussurrou, concentrando-se na lacuna. Uma figura solitária vestida de branco estava no buraco da torre. Estava muito distante para se distinguir seu rosto, mesmo com a luneta. Mas quem quer que fosse, certamente estava causando algum dano ao Xianshan. Seus braços estavam erguidos, com fogo brilhando entre suas mãos, a luz queimando, projetando sombras na parede externa da torre ao seu redor. Explosões de fogo voavam em fluxo constante, arremessando os rancinhos do céu. Será que rancinho aqui ficou a tradução o quê? Para hacking e torracking? Ele levantou sua luneta mais alto, examinando o comprimento da torre, procurando por outros sinais de resistência. Havia atividade no telhado, plano e circular. Estava tão distante que ele mal conseguia distinguir. Parecia que postes estavam sendo erguidos, seguidos por rastelos descendo e... O quê? Cada vez que um Haken passava, ele saía arrastando alguma coisa. Cativos, Brian percebeu com um calafrio. Eles estão levando as Aes Sedai cativas para o telhado, amarrando corda nelas, então Haken desciam e agarravam aquelas cordas rebocando as mulheres no ar. Claro. Ele teve um vislumbre de uma das cativas sendo puxada para longe. Parecia que ela tinha um saco amarrado na cabeça. Temos que entrar na torre, disse Gawain. Esta luta é apenas uma distração. Concordo, disse Brian abaixando a luneta. Ele olhou para o lado do pátio onde Siwan havia dito que esperaria enquanto os homens lutavam. Hora de buscá-la e... Ela se foi. Brian sentiu uma pontada de choque sentida por uma de terror. Onde ela estava? Se aquela mulher tivesse se matado... Mas não. Ele podia senti-la dentro da torre. Não estava ferida. Esse vínculo era uma coisa tão maravilhosa, mas ele não estava acostumado a isso. Deveria ter notado que ela tinha partido. Examinou sua linha de soldados. Os Xianxia lutavam bem, mas agora estavam visivelmente derrotados. A linha deles estava se partindo, espalhando-se em todas as direções, e Brian gritou ordem para que seus homens não o seguirem. Primeiro e segundo esquadrões, reúnam os feridos rapidamente, disse ele. Carregue-os para o lado do pátio. Aqueles que podem andar devem ir direto para os barcos. Ele fez uma careta. Aqueles que não podem andar precisarão esperar que as Aes Sedai os cure. Os soldados assentiram. Os gravemente feridos seriam abandonados nas mãos do inimigo, mas eles haviam sido avisados dessa possibilidade antes de embarcarem nessa missão. Recuperar a Amerlin superava todas as suas preocupações. Alguns homens morreriam devido aos ferimentos enquanto esperavam. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso.
Esperançosamente, a maioria seria curada pelas Aes Sedai da Torre Branca. Essa cura seria seguida de prisão. Não havia outra escolha. A equipe de soldados tinha que se mover rapidamente e não havia tempo para liteiras carregarem os feridos. Terceiro e quarto esquadrões, ele começou urgente. Ele parou quando uma forma familiar em um vestido azul saiu da torre, rebocando uma garota de branco. Claro, a própria Swan parecia um pouco mais velha que a garota agora. Às vezes ela tinha dificuldade em conectá-la à mulher severa que conhecera anos atrás. Sentindo uma onda de alívio, ele confrontou Swan quando ela se aproximou. Quem é essa? Ele demandou. Aonde você foi? Ela estalou a língua, dizendo à noviça para esperar. Então puxou Brian para falar com ele em voz baixa. Seus soldados estão ocupados e decidi que seria um bom momento para reunir algumas informações. E devo observar, teremos que trabalhar em sua atitude, Garrett Bryan. Essa não é a maneira adequada para um guardião falar com sua Aes Sedai. Começar a me preocupar com isso quando você começar a agir como se tivesse 2 pedaços de bom senso na cabeça, mulher. E se você encontrasse Xian Shan? Então eu estaria em perigo, disse ela com as mãos nos quadris. Não seria a primeira vez. Não posso arriscar ser vista por outras Aes Sedai como você ou seus soldados. Disfarces tão simples não enganam uma irmã. E se você tivesse sido reconhecida? Ele exigiu. Siwan, essas pessoas tentaram executar você. Ela fungou. A própria Moirane não me reconheceria com este rosto. As mulheres na torre verão apenas uma jovem Aes Sedai que parece vagamente familiar. Além disso, não encontrei nenhuma delas. Apenas esta criança. Ela olhou para a noviça. A garota tinha um cabelo curto e preto e olhava apavorada para a batalha no céu acima. Rachala, vem aqui, chamou Siwan. A noviça correu. Diga a este homem o que você me disse. Sim, Aes Sedai, a noviça disse com uma mesura ansiosa. Os soldados de Brian fizeram uma guarda de honra em torno de Siwan e Gawain se colocou ao lado de Brian. Os olhos do jovem continuaram cortando em direção ao céu mortal. Amelin Egwene Alver, disse a noviça com a voz trêmula. Ela foi libertada das celas hoje mais cedo e teve permissão para retornar aos aposentos das noviças. Eu estava na cozinha inferior quando o ataque aconteceu, então não sei o que aconteceu com ela. Mas ela provavelmente está de pé no 21º ou 22º nível em algum lugar. É onde ficam os alojamentos das noviças agora. Ela fez uma careta. O interior da torre está uma bagunça hoje em dia. Nada está onde deveria estar. Siwan encontrou os olhos de Brian. Egwene recebeu raiz forte em doses pesadas. Ela mal conseguirá canalizar. Temos que alcançá-la, Gawain disse. Obviamente, disse Brian esfregando o queixo. É por isso que estamos aqui. Acho que vamos subir em vez de descer, então. Você está aqui para resgatá-la, não é? A noviça parecia ansiosa. Brian olhou para a garota. Criança, eu gostaria que você não tivesse feito este vínculo. Ele odiava a ideia de deixar uma mera noviça amarrada no meio dessa confusão. Mas eles não podiam tê-la correndo para avisar a Torre Branca sobre a Aes Sedai. Eu quero ir com vocês, disse a noviça com fervor. Sou leal a Amelin. A verdadeira Amelin. A maioria de nós é. Barney levantou uma sobrancelha olhando para Siwan. Deixa-a vir, a Aes Sedai disse. É a opção mais fácil de qualquer maneira. Ela se moveu para começar a fazer mais algumas perguntas à garota. Brian olhou para o lado quando um dos seus capitães, um homem chamado Vestas, se aproximou. Milord, Vestas disse urgentemente, sua voz um sussurro profundo. Os feridos foram contados. Perdemos 12 homens. Outros 15 estão feridos, mas podem andar e se dirigem para os barcos. 6 estão muito feridos para ir com eles. Vestas hesitou. 3 homens não vão durar 1 hora, meu senhor. Brian cerrou os dentes. Seguimos em frente. Eu sinto essa dor, Brian, disse Siwan virando-se e olhando para ele. O que é isso? Não temos tempo. Milin.
Podemos esperar mais um momento. O que foi? 3 homens, disse ele. Eu tenho que deixar 3 dos meus homens para morrer. Não se eu os curar, disse Siwan. Mostre-me. Bran não fez mais objeções, embora olhasse para o céu. Vários dos ancinhos haviam aterrissado em outro lugar nos terrenos da torre. Vagas formas negras iluminadas pelos fogos em uma laranja bruxuleante. Os fugitivos Xianshan estavam se reunindo com eles. Aquelas eram as tropas de assalto terrestre, ele pensou. Eles realmente estavam fugindo. O ataque estava terminando, o que significava que eles estavam ficando sem tempo. Assim que os Xianshan partissem, a Torre Branca começaria a se reorganizar. Eles precisavam alcançar Egwene. Que a luz permitisse que ela não fosse capturada. Ainda assim, Siwan queria curar os soldados. A decisão era dela. Ele só esperava que essas 3 vidas não acabassem custando a vida da Amerlin. Vestas havia colocado os 3 soldados sozinhos ao lado do gramado, sob os galhos de uma grande árvore frondosa. Bran trouxe um esquadrão de soldados, deixando Gawain para organizar o resto dos homens, e seguiu Siwan até os feridos. Ela se ajoelhou ao lado do primeiro homem. Sua habilidade em curar não era das melhores. Ela havia avisado Bran sobre isso com antecedência. Mas talvez ela pudesse fazer a esses 3 bem o suficiente para que sobrevivessem para serem descobertos e levados pela Torre Branca. Ela trabalhou rapidamente e Bran percebeu que ela havia cometido uma injustiça. Ela parecia fazer um trabalho digno de crédito com a cura. Ainda assim, demorou. Ele examinou o pátio, sentindo sua ansiedade aumentar. Embora as explosões ainda estivessem sendo trocadas nos andares superiores, os andares inferiores e os terrenos estavam silenciosos. Os únicos sons próximos eram dos feridos gemendo e o crepitar das chamas. Luz, pensou ele, examinando os escombros, passando os olhos pela base da torre. O telhado da ala leste e a parede oposta foram nivelados e as chamas também luziam dentro da estrutura. O pátio era uma confusão de escombros e sulcos. A fumaça pairava no ar, pungente e espessa. Estariam os Ogier dispostos a retornar e reconstruir esta magnífica estrutura? Seria o mesmo novamente? Ou um monumento aparentemente eterno caiu esta noite? Ele estava orgulhoso ou triste por ter testemunhado isso. Uma sombra se moveu na escuridão ao lado da árvore. Bran se moveu sem pensar. 3 coisas nele se misturavam. Anos de treinamento com uma espada, uma vida inteira de reflexos praticados no campo de batalha e uma nova consciência aprimorada de vínculo. Todos se juntaram em um movimento. Sua espada foi desembainhada em um piscar de olhos e ele girou um último ataque de Negralance, sei lá o que significa isso, batendo sua espada direto no pescoço da figura escura. Tudo estava quieto. Siwan, chocado, ergueu os olhos do homem que estava curando. A espada de Bran se estendia diretamente sobre seu ombro e no pescoço de um dos soldados Xianshan em armadura preta pura. O homem deixou cair silenciosamente uma espada curta, perversamente farpada, coberta com um líquido viscoso. Contraindo-se, ele pegou a espada de Bran como se fosse libertá-la. Seus dedos agarraram o braço de Bran por um momento. Então o homem deslizou para trás da lâmina de Bran e caiu no chão. Ele teve um espasmo uma vez, sussurrando algo distinto, apesar do borbulhar de sua garganta sangrando. Marat, Daman. A luz me queime. Siwan suspirou, levando a mão ao peito. O que foi isso? Ele não estava vestido como os outros, disse Bran, balançando a cabeça. A armadura é diferente. Assassino de algum tipo. Luz, disse Siwan. Eu nem o vi. Ele quase parecia parte da própria escuridão. Assassinos. Eles sempre pareciam os mesmos, independentemente da cultura. Bran banhou sua espada. Essa era a primeira vez que ele usou
O último ataque de Negra Lance em combate. Era uma forma simples, destinada a apenas uma coisa: velocidade. Saque a espada e golpeie o pescoço em um movimento fluido. Se errasse, geralmente morria. Você salvou minha vida, disse Siwan, olhando para Braine. Seu rosto estava quase todo sombreado. À beira-mar à meia-noite, disse ela. A maldita garota estava certa. Quem? Braine perguntou, cautelosamente examinando a escuridão em busca de mais assassinos. Ele acenou brevemente e seus homens timidamente abriram mais suas lanternas. O ataque do assassino veio tão rápido que eles mal se moveram. Se Braine não tivesse a velocidade de um vínculo de guardião... Min, disse Siwan, parecendo cansada. Essas curas pareciam ter exigido muito dela. Ela disse que eu tinha que ficar perto de você. Ela fez uma pausa. Se você não tivesse vindo esta noite, eu teria morrido. Bem, disse Braine. Sou seu guardião. Suspeito que não será a única vez que a salvarei. Por que ficou tão quente de repente? Sim, disse Siwan, levantando-se. Mas isso é diferente. Me disse que eu morreria e... Não, espere. Não era exatamente isso que me disse. Ela disse que se eu não ficasse perto de você, nós dois morreríamos. O que você está... Brian disse, virando-se para ela. Silêncio, Siwan disse, segurando a cabeça dele nas mãos. Ele sentiu uma estranha sensação de formigamento. Ela estava usando o poder nele. O que estava acontecendo? Ele reconheceu aquele choque como um gelo nas veias. Ela o estava curando. Mas por quê? Ele não estava ferido. Siwan tirou as mãos do rosto dele, então oscilou ligeiramente com um súbito olhar de exaustão. Ele a agarrou para ajudar a estabilizá-la, mas ela balançou a cabeça e se endireitou. Aqui, ela disse, agarrando o braço da espada dele, torcendo para que o pulso ficasse visível. Ali, pressionado em sua pele, havia um minúsculo alfinete preto. Ela o soltou. Brian sentiu um calafrio totalmente sem relação com a cura. Envenenado? Ele perguntou, olhando para o homem morto. Quando ele estendeu a mão para o meu braço, não era um simples espasmo mortal. Provavelmente tinha um agente entorpecente nele, Siwan murmurou com raiva, deixando ajudá-la a se sentar. Ela jogou o alfinete de lado e de repente ele explodiu em chamas, o veneno evaporando sob o calor de sua canalização. Brian passou a mão pelo cabelo. Sua testa estava úmida. Você curou? Siwan assentiu. Foi surpreendentemente fácil. Havia apenas um pouco em seu sistema. Teria matado você de qualquer maneira. Você terá que agradecer a mim da próxima vez que a vir, Brian. Ela acabou de salvar nossas vidas. Mas eu não teria sido envenenado se não tivesse vindo. Não tente aplicar lógica a uma visão ou previsão como esta, disse Siwan fazendo uma careta. Você está vivo. Eu estou viva. Sugiro que deixemos por isso mesmo. Você se sente bem para continuar? Isso importa? Disse Brian. Eu não vou deixar você ir sem mim. Vamos embora então, disse Siwan, respirando fundo e levantando-se. Esse descanso não tinha sido longo o suficiente, mas ele não a desafiou. Esses seus 3 soldados sobreviverão à noite. Fiz o que pude por eles. Egwene estava sentada, exausta, sobre uma pilha de escombros, olhando para fora do buraco na Torre Branca, observando as fogueiras queimando abaixo. Figuras se moviam ao redor deles e, uma a uma, as fogueiras se apagaram. Quem comandava a resistência tinha a mente rápida o suficiente para perceber que os incêndios poderiam ser tão perigosos quanto o Xianshan. Mas algumas irmãs, tecendo ar ou água, poderiam acabar com as chamas, preservando a torre, o que sobrou dela. Egwene fechou os olhos e deitou-se, apoiando-se nos fragmentos de uma parede,
sentindo a brisa fresca soprar sobre ela. Os Xianxian se foram, o último Torraken desaparecendo da noite. Aquele momento, ao vê-lo fugir, era o momento em que Egwene percebeu o quanto havia sobrecarregado a si mesma e as pobres noviças que estava vinculada. Ela as liberou com ordens para irem dormir diretamente. Outras mulheres que ela reuniu estavam cuidando de feridos ou trabalhando nos incêndios nos níveis superiores. Egwene queria ajudar. Uma parte dela, pelo menos. Uma lasca. Mas Luz, ela estava cansada. Ela não conseguia canalizar outra gota, nem mesmo usando o sangreal. Ela empurrou-se ao limite do que ela poderia controlar. Mas ela estava tão exausta agora que não seria capaz de abraçar a fonte se tentasse. Ela lutou. Havia sido gloriosa e destrutiva. A Amelin do julgamento e da fúria. Haja verde até o âmago. E ainda assim a torre havia queimado. E ainda mais Torraken escaparam do que caíram. A contagem de feridos entre os que ela reuniu era um tanto encorajadora. Apenas 3 noviças e uma Aes Sedai foram mortas, enquanto elas reuniram 10 Damanes e mataram dezenas de soldados. Mas e os outros andares? A Torre Branca... Ah não, aprendiz é aceita, né? A Torre Branca não sairia na frente nesta batalha. A Torre Branca foi quebrada, fisicamente agora, assim como espiritualmente. Elas precisariam de uma líder forte para reconstruir. Os próximos dias seriam cruciais. Isso a deixou mais exausta, mais do que exausta ao considerar o trabalho que precisava fazer. Ela havia protegido muitas, resistiu e lutou. Mas esse dia ainda marcaria um dos maiores desastres da história das Aes Sedai. Não consigo pensar nisso, disse a si mesma. Tenho que focar no que fazer para consertar as coisas. Ela se levantaria logo. Lideraria as aprendizes e as Aes Sedai nesses andares superiores, enquanto elas limpavam e avaliavam os danos. Ela seria forte e capaz. As outras seriam tentadas a cair no desespero, e ela precisava ser positiva por elas. Mas poderia demorar alguns minutos. Ela só precisava descansar um pouco. Ela mal percebeu quando alguém a pegou. Ela abriu os olhos cansada e, embora entorpecida, ficou surpresa ao descobrir que estava sendo carregada por Gawain Trakand. Sua testa estava manchada com sangue seco, mas seu rosto estava determinado. Peguei você, Gwen, disse ele olhando para baixo. Eu protegerei você. Ah, ela pensou, fechando os olhos novamente. Bom, um sonho tão agradável. Sorriu. Espere. Não, isso não estava certo. Ela não deveria estar deixando a torre. Ela tentou verbalizar a reclamação, mas mal conseguiu murmurar. Em Três de Peixe, ela ouviu Siwan de Sanche dizer. O que eles fizeram a ela? Ela está ferida? Outra voz. Gareth Bryne. Não, pensou Gwen entorpecida. Não, você tem que me deixar ir. Eu não posso ir. Agora não. Eles simplesmente a deixaram lá, Siwan, disse Gawain. A voz dele era tão gostosa de ouvir. Indefesa no corredor. Qualquer um poderia tê-la encontrado assim. E se o Xianxia tivessem descoberto? Eu os destruí, ela pensou com um sorriso. Os pensamentos fugindo dela. Eu fui uma guerreira ardente, uma heroína chamada pela trombeta. Eles não se atreveram a assim me enfrentar. Eles não se atreverão a me enfrentar novamente. Ela quase adormeceu, mas ser empurrada pelos passos de Gawain a manteve acordada. Por muito pouco. Oh! Ela ouviu a distante voz de Siwan. O que é isso? Luz, Egwene. Onde você conseguiu isso? Este é o mais poderoso da torre. O que foi, Siwan? A voz de Brian perguntou. Nossa saída, disse Siwan distante. Egwene sentiu algo. Canalização. Canalização poderosa.
Você perguntou sobre fugir de volta com toda a atividade no pátio? Bem, com isso, sou forte o suficiente para viajar. Vamos reunir aqueles soldados com barcos e pular de volta ao acampamento. Não, Egwene pensou, lutando contra a sonolência, forçando os olhos a se abrirem. Estou ganhando, você não vê? Se eu oferecer liderança agora, quando os escombros estiverem sendo removidos, elas certamente me verão como Amelin. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ir. Gal me carregou pelo portão, deixando os corredores da Torre Branca para trás. Saelin finalmente se deixou sentar. A sala de reunião, que era seu centro de operações, também se tornou uma sala para separar e curar os feridos. As irmãs amarelas e marrons seguiram as fileiras de soldados, criados de outras irmãs, concentrando-se primeiro nos piores casos. Havia um número assustador de mortos, incluindo mais de 20 Aes Sedai até agora. Mas os Xianxia haviam se retirado, como o Saerin havia previsto. Graças à luz por isso. A própria Saerin estava sentada no extremo noroeste da sala, sob uma bela pintura de lágrima na primavera, empoleirada em um banquinho baixo e aceitando relatórios à medida que chegavam. Os feridos gemiam e a sala cheirava a sangue e a realau, que era usado naqueles cujas feridas não exigiam cura imediata. O quarto também cheirava a fumaça. Isso estava sempre presente nesta noite. Mais e mais soldados se aproximavam dela, entregando relatórios de danos e baixas. Sairi não queria ler mais, mas era melhor do que ouvir aqueles gemidos. Onde, sob a luz, estava a Elaida? Ninguém tinha visto nada da Amelin durante a batalha, mas grande parte da torre superior havia sido separada das porções inferiores. Esperançosamente, a Amelin e o salão poderiam se reunir em breve para apresentar uma forte liderança na crise. Sairinha aceitou outro relatório, então ergueu as sobrancelhas com o que dizia. Apenas 3 noviças do grupo de mais de 60 de Egwene morreram? E apenas uma irmã de cerca de 40 que ela reuniu? 10 canalizadoras Xianxan capturadas, mais de 30 ancinhos derrubados no ar? Claro. Isso fez com que os próprios esforços de Sairin parecessem totalmente amadores em comparação. E esta era a mulher que Elaide insistia em dizer que era sim uma simples novata? Sairin Sedai? Perguntou a voz de um homem. Hum? Ela perguntou distraída. Você deveria ouvir o que esta aceita tem a dizer. Sairin olhou para cima, percebendo que a voz pertencia ao capitão Shuben. Ele tinha a mão no ombro de uma jovem arafelina, aceita de olhos azuis e rosto redondo e rechonchudo. Qual era o nome dela? Mair, era isso. A pobre criança parecia esfarrapada. Seu rosto apresentava vários cortes e alguns arranhões que provavelmente machucariam. Seu vestido de aceito estava rasgado na manga e no ombro. Filha, Sairin perguntou, olhando para o rosto preocupado de Shuben. O que havia de errado? Sairin Sedai, a garota sussurrou, fazendo uma reverência. Então estremecendo com a ação. Eu. Fale logo, criança, Sairin exigiu. Essa não é uma noite para vadiar. Mair olhou para baixo. É a Amelin, a Sairin Sedai. Elaida Sedai. Eu estava atendendo esta noite, fazendo transcrições para ela e. E o que? Sairin disse, sentindo um calafrio crescente. A menina começou a chorar. A parede inteira explodiu, Sairin Sedai. Os escombros me cobriram. Acho que eles pensaram que eu estava morta. Não pude fazer nada. Sinto muito. Que a luz intercedesse, Sairin pensou. Ela não poderia estar dizendo o que achava que ela estava. Poderia? Elaida acordou com uma sensação muito estranha. Por que a cama dela estava se mexendo? Ondulando, ondulando, tão rítmica. E esse vento? Carlia tinha deixado a janela aberta? Se assim fosse, a empregada seria espancada. Ela foi avisada. Ela estava.
Esta não era a sua cama. Elaida abriu os olhos e se viu olhando para uma paisagem escura centenas de metros abaixo. Ela estava amarrada às costas de uma estranha besta. Não conseguia se mover. Por que ela não podia se mover? Ela procurou a fonte, então sentiu uma dor repentina e aguda, como se de repente tivesse sido espancada em cada centímetro do seu corpo com 1000 varas. Ela estendeu a mão, atordoada, sentindo o colar em sua garganta. Havia uma figura escura cavalgando na cela ao lado dela. Nenhuma lanterna iluminava o rosto da mulher, mas Elaida podia senti-la de alguma forma. Elaida mal conseguia se lembrar de passar o tempo balançando no ar, amarrada a uma corda, enquanto ela perdia a consciência. Quando ela foi puxada para cima, o que estava acontecendo? Uma voz sussurrou da noite. Perdoarei esse pequeno erro. Você tem sido uma Aratidamani por muito tempo, e maus hábitos são esperados. Mas você não alcançará a fonte novamente sem permissão. Compreendeu? Solte-me, Elaida berrou. A dor voltou 10 vezes maior, e Elaida teve ânsia de vômito com a intensidade dela. Sua bile e vômito caíram do lado da besta e caíram no chão abaixo. Agora, disse a voz paciente, como uma mulher falando com uma criança muito pequena. Você precisa aprender. Seu nome é Sufa, e Sufa será uma boa Damani. Sim, ela será. Uma Damani muito, muito boa. Elaida gritou novamente, e desta vez não parou quando a dor veio. Ela apenas continuou gritando na noite indiferente. É pena que não tivemos na série.